O que é OData? OData é um protocolo já baseado em hash. OData é a tecnologia. OData é um protocolo baseado em hash usado para selecionar e para manipular os dados. Ele foi criado pela Microsoft por volta de 2007. O objetivo era disponibilizar dados como um serviço, dados do sistema como um serviço para que pudesse ser consumido por qualquer plataforma. E a manipulação de dados é feita através do formato XML ou do formato JSON. Alguém comentou aí, né, dos formatos. OData é um protocolo aberto, o que é mais incrível, né? A Microsoft criou um protocolo aberto. Não precisa de licença e pode ser ampliado também, pode ser feito extensões, ampliações. E isso que a SAP fez. Ela utiliza o protocolo OData e criou uma ampliação do protocolo OData, adicionando as anotações do SAP. Então esse é um termo que vocês vão ouvir bastante, que são as anotações. E em paralelo, a SAP estava buscando alternativas para o SAP ser acessado por sistemas não SAP também, porque aí, né, a empresa não fica só com o SAP o tempo todo, né? Então, é uma alternativa para o SAP ser acessado por sistemas de fora do SAP e criou o SAP Gateway com o protocolo OData para atrair também esses desenvolvedores não SAP. E aí vem a pergunta, né? Mas e o PI? O PI, tá? Alguém falou que o PI é um middleware que serve para rotear vários tipos de solicitações, e o Gateway, o negócio dele é o OData. E o OData tem vantagem em relação ao SOAP, que é muito usado no PI, porque com um único serviço você consegue manipular vários recursos. No PI, por exemplo, você precisa de um serviço para cada ação de cada recurso, né? Se tiver algum profissional de PI aí, me corrija se eu estiver errado, mas assim, o PI, se você quer ter uma tela de cadastro de clientes, você vai ter um serviço para criar, um serviço para alterar, um serviço para deletar e um serviço para ler. Então já tenho 4 serviços. E aí, se você vai criar agora cliente, né, material, vou criar material, então é um serviço de criar material, um de alterar, um de ler e um de apagar. Então eu já tenho 8 serviços para administrar, cada um faz uma coisa. O OData não, você já pode ter um serviço que você, naquele um serviço, você fala que eu quero alterar o material, e eu falo que eu quero o material, eu quero criar, eu quero alterar, eu quero deletar, eu quero ler. Isso tudo dentro de um serviço só. Vamos acessar aqui o site oficial do OData. Vamos lá. Bom, aqui agora eu estou acessando aqui o meu browser e vou acessar o site do OData, que chama odata.org. OData, então, é esse site do protocolo OData. E a primeira coisa que tem que ver aqui, então, né, eu falei lá, o primeiro exercício, assistir a live do basicão de web para Bappers. Segundo exercício, baixe o Visual Studio Code e instale no seu computador. Já é o começo. E aqui esse site, então, ele explica como é que funciona o protocolo OData, tem documentação, tem ferramentas. E o que a gente vai ver aqui de legal, veja, aqui tem um site que se chama Xodata, que ele mostra uma representação visual do como que um protocolo OData funciona. Então você acessa esse site, veja aqui pelo modo demonstração. E aqui você tem um diagrama do serviço. Uma grande característica do serviço OData é essa questão da definição do diagrama do serviço. Então, quais são os objetos? Qual que é a estrutura do serviço OData? Você tem, então, o documento de serviço, que ele vem aqui, na verdade, num formato XML. Aquilo é uma representação visual que esse site fez aí, o benefício de criar uma representação visual para o documento de serviço, que na verdade vem em formato XML, que mostra todos os recursos que podem ser acessados pelo serviço. Tem um documento de metadata, que mostra mais os detalhes do serviço.
que esse, no caso aqui, ele já é um documento de metadata, porque ele está mostrando no detalhe quais que são as propriedades e a estrutura do serviço. Aqui está em código, mas vamos voltar lá para a representação visual do diagrama. O que esse código está dizendo para nós, né? Então, para você acostumar o seu olho a ler um documento de metadata. O que está escrito nesse XML aqui é a representação desse diagrama aqui. O que é composto um serviço OData? Você vai ter a sua entidade, que é que representa lá o objeto de negócio, com suas propriedades e tipos. É igual uma estrutura no ABAP, né? Que você tem lá as suas propriedades e você tem os tipos, olha, veja. Então essa aqui é a string, e esse aqui é string também, esse é do tipo data. E toda entidade vai ter um campo-chave. Então, isso é uma entidade. Aí você tem o Entity Set, que representa uma coleção de objetos. Representa uma lista, representa uma tabela. Aqui você tem o nome da entidade, mas aí a partir dessa entidade é gerado um Entity Set. Vou aqui pular aqui para o XML, vou mostrar para vocês. Olha, então eu tenho aqui, vou até dar o zoom aqui para acostumar o seu olho. Eu tenho lá um Entity Type que chama Product, que tem lá as propriedades, o campo-chave, ID, as propriedades dele, nome, descrição, com o tipo, com as anotações. Essa é a definição do serviço, documento de metadata. E lá embaixo você tem o Entity Set. Cadê? Entity Set, que fica numa tag que chama Entity Container. Aqui. Entity Container. Então eu tenho um Entity Set, que é uma coleção, uma lista, uma tabela, chamada Products, no plural, que é baseada na entidade produto. A gente faz isso de vez em quando, né? Definimos uma tabela e definimos uma estrutura. E aí quando a gente vai fazer uma tabela, a tabela pode ser a estrutura, né? Você faz um ponto include e coloca lá a estrutura e forma uma tabela. Vamos voltar aqui no diagrama do serviço. Então, as propriedades são os atributos. Essas setinhas aqui são as propriedades de navegação que representam um link para uma outra entidade. Um relacionamento, por exemplo, de cabeçalho e itens, que você vai ter ali duas entidades ligadas pelo mesmo campo-chave. Então, essa propriedade de ligação que você vai definir um link, né? Então, vai ser uma propriedade normal, como o nome, como a descrição, mas essa propriedade, quando acionada, ela vai fazer um link com outra entidade para buscar os dados dessa entidade. Então, isso é a associação, né? Essa navegação aqui também. E o serviço OData, ele faz operações também, que é conhecido pelo acrônimo CRUD. Deixa eu abrir aqui até um novo documento para mostrar aqui para vocês. Então, as operações, né? Nós já temos lá as operações OData. Vamos aumentar aqui. Então, nós temos lá o acrônimo CRUD. Acrônimo CRUD, que é de Create, Read, Update e Delete. Essas são as operações OData, que correspondem os comandos lá do protocolo REST: post, get, update é o put e o delete é o delete mesmo. Então veja, esses nomes post, get, put e delete são os comandos definidos na arquitetura REST.
E quando o protocolo OData, que é a tecnologia, implementou esses métodos, então o nome dos métodos é create, read, update e delete. Então, quando eu quero fazer uma operação, eu vou dizer, eu quero fazer um create na entidade produtos. Eu quero fazer um read na entidade de clientes. Vamos ver isso acontecendo. Voltando nesse site, tem aqui o explorador de dados. Então aqui um select. Vou selecionar uma entidade aqui, um entity set no caso, que é um conjunto de objetos. Products. E os parâmetros de busca, eles são passados pela própria URL. Veja, isso aqui é uma URL que é digitada no browser, que na própria URL você tem o nome da entidade. Então aí você já começa a ver a diferença do PI, por exemplo, quando o PI utiliza o REST. Quando o PI utiliza o REST não, quando o PI utiliza o SOAP, né? No PI você passa um serviço único e você passa o payload com os dados do objeto. Aqui no OData você coloca o objeto na própria URL e você passa os parâmetros, inclusive o campo-chave, o valor do campo-chave, você passa na própria URL. Então aqui ele está fazendo um serviço de busca, está fazendo um read. Aqui vou apertar aqui no botão Get Data. Ele me trouxe uma listinha aqui. Esse site está formatando os meus resultados. Vamos ver ele aqui direto na URL. Open URL. Aqui ele ficou bem zoado de formatado. Mas você pode passar aí no formatador de XML. Às vezes uns serviços bem melhores formatados. Vou até abrir aqui o meu serviço para não passar vergonha, que é o meu serviço aqui do meu ambiente. Já vem melhor formatado, né? Então aqui vem a busca. Mas o que eu quero mostrar aqui é... Vou voltar aqui porque ele me mostrou zoadinho. Mas então o que acontece? O parâmetro da URL é passado aqui na própria URL. Então eu quero a entidade de produtos e os primeiros 20. Se eu quiser ver lá os clientes, vamos ver se ele seleciona aqui. Ele trouxe aqui, eu passei, né? Mas aqui ele juntou. Vamos até mudar o serviço aqui, pega um serviço melhor, que é o Northwind OData V2. É o serviço mais clássico da internet que você vai encontrar, é o serviço Northwind OData V2, e ele é o mais usado por todo mundo da web. Então vamos selecionar aqui uma outra propriedade, uma outra entidade, clientes, customers. Então veja que ele concatena o nome da entidade, do entity set aqui na própria URL para fazer a busca. Products aqui, não, Northwind, Products, eu quero os primeiros 20. Vamos lá no clientes. Eu tinha selecionado aqui o customer. Get data. Vamos ver se esse Northwind ele já abre melhor aqui. O Northwind já abre melhor, então era alguma coisa daquele serviço lá. Então ele já abriu aqui, um pouco aqui. Então se você começar a acostumar o seu olho, então ele vai trazer aqui. Ele trouxe então uma entidade do customers e a chave dele aqui é customers. Esse é o código do campo-chave. Eu posso passar esse parâmetro aqui na própria URL. Estou copiando, Ctrl C, vou diminuir meu zoom e vou lá no meu browser e vou apagar esse customers aqui e digito na própria URL o nome da entidade e o valor do campo-chave. Vou dar Enter. Veja que agora ele trouxe os dados de um registro só. Não trouxe todo mais a linha. Passa como metadata no final da URL, exatamente. Passa como metadata no final da URL e vai trazer a definição do serviço, porque lá a gente estava vendo no site, né? Então agora vamos mudar aqui no browser mesmo, aqui, metadata. Metadata. Então veja aqui, eu diminuí. Ele trouxe a definição do serviço, igual aparece lá naquele site.
E quando você consultar a definição de serviço pelo SAP, pelo SAP Gateway, pelo Front-End Server, ele vai te trazer um resultado assim, olha, nome da entidade, propriedades. Vamos aumentar aqui o zoom mais uma vez. Ó, nome da entidade, propriedades. Nome da entidade, propriedades. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque essa definição do serviço, essa definição de propriedades e de entidades, ela vai ser feita lá no SAP, lá no back-end, através do que é chamado de Gateway.